Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Nós estamos estudando a Reforma Protestante. Já vimos que esse projeto ele é muito antigo e vem até mesmo séculos antes de 1517. 31 de outubro de 1517 é o dia da Reforma Protestante. Nós escolhemos essa data porque nesse dia o monge agostiniano Martinho Lutero pregou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, um convite ao debate teológico. Ele gostaria de debater 95 teses, que chamou de as 95 teses a favor da religião cristã. A partir desse debate, diversos eventos passaram a desencadear uma reforma religiosa na Europa, ali do século XVI. Nós vimos que houve muitos pré-reformadores, assim nós os chamamos, que tentaram fazer o mesmo trabalho que Lutero fez, e não conseguiram. Naqueles dias, igreja e Estado estavam entrelaçados, e a igreja cristã vigente havia instituído, perto do ano 1180 e depois em 1480 também, as Inquisições, a primeira Inquisição medieval e a segunda Inquisição moderna, ou a Inquisição espanhola, como nós a conhecemos. E esse tribunal do Santo Ofício tinha uma só missão: exterminar os hereges. É isso mesmo. Não era exterminar a heresia, exterminar os hereges. Tá? Na fogueira, principalmente, o método preferido do Santo Inquisitor: queimar vivos os que se opunham aos absurdos da igreja cristã corrente. Bom, Martinho Lutero contou com algumas provisões de Deus para conseguir iniciar o seu trabalho. O primeiro e mais importante, o apoio dos príncipes. O apoio dos príncipes. O segundo importante ponto, o confisco das terras da igreja. E o terceiro, mais importantíssimo também, o surgimento, o advento da prensa de tipos móveis, da imprensa de Gutenberg. Com isso, muitos panfletos e informações novas puderam ser impressas e distribuídas. Lembrando que, se não a primeira, mas uma das primeiras impressões de Gutenberg foi a famosíssima Bíblia de Gutenberg. Então, tudo isso proporcionou um clima, um ambiente novo para que o pensamento, livre pensamento, o pensamento crítico prosperasse. Já nos dias de Lutero havia aspirações humanistas. O humanismo que daria origem ao iluminismo e a outras filosofias. O período da Reforma Protestante em si era o renascentismo. Nós conhecemos esse movimento sociocultural como um retorno às origens, a redescoberta dos originais. Então, os filósofos, eles pegavam os textos nas suas línguas originais. Mas será que Aristóteles realmente quis dizer isso? Então, eles, ao invés de pegar interpretações dos textos dos filósofos, buscavam os próprios textos em grego,
dos filósofos, e isso foi feito com a Bíblia também. Esse período do Renascimento foi um período do surgimento de muitos novos exegetas. Aqui somente a Bíblia em latim era usada. A Vulgata Latina era a Bíblia oficial da igreja. Quando começaram a estudar os originais, o hebraico do Antigo Testamento e o grego do Novo Testamento, começaram a aparecer diversos erros de interpretação que o muito bem intencionado São Jerônimo, ao fazer sua tradução latina, infelizmente incorreu. Por exemplo, arrependei-vos. Essa é uma palavra muito importante no Novo Testamento. O que significa arrepender-se? É algo interior, primeiro, mas que vai envolver depois também a intelectualidade, a razão. Arrependimento começa lá dentro e termina aqui fora. Mas São Jerônimo interpretou a palavra grega arrependei-vos por fazei penitência. Fazei penitência. E nós sabemos que penitência é, ainda hoje até, um sacramento da Igreja Romana. E qual é o prejuízo disso? O prejuízo disso é que quem não faz penitência não consegue absolvição. E fazer penitência, em muitos momentos, não foi só repetir, como um robô, como uma máquina, diversas orações, contando no terço ou no rosário. Em muitos momentos isso envolveu autoflagelação. Autoflagelação. Bom, só um exemplo. Vimos então que a partir de Lutero e conforme o pensamento protestante, conforme esse protesto foi fazendo parte da sociedade europeia, nós não podemos mais dizer que há uma reforma protestante. De 1517 em diante, nós temos de dizer que na Europa houve reformas, no plural, porque dentre os próprios reformadores nós tínhamos diferenças de pensamentos. Vejam, queridos irmãos, que isso é natural, isso é algo comum. Nem o próprio Deus espera que todos nós tenhamos o mesmo pensamento. Quando nós falamos aqui de reformas, no plural, não estamos dizendo que um reformador foi mais importante do que o outro, que um é mais santo do que o outro, que a doutrina de um é melhor do que o outro. Cada teólogo faz teologia para o seu tempo, para o seu povo. Cada pastor prega para a sua igreja, no seu tempo, no seu contexto. É impossível que haja uma uniformidade, uma unanimidade completa, concreta, no que é possível existir, deve existir unanimidade para que tenhamos no protestantismo uma identidade. Isso foi sistematizado, o que nós chamamos da nossa teologia sistemática. A gente vai falar um pouco disso hoje. A sistematização da teologia não significa que o pensamento de todos era o mesmo. Por isso, não existe nada mais contraproducente e que vá, de encontro no sentido de prejudicar o espírito reformista, do que aquele que pensa que todo mundo tem de ter a sua mesma ideia, a sua ideia. Não, a minha ideia é que é correta, todo mundo tem que ter a minha ideia. Nada menos protestante do que isso. Não, a minha linha é a linha pura, verdadeira, ortodoxa. Nada menos reformado do que isso.
Isso é espírito de seita, não é espírito protestante. Quando eu digo que o outro está errado e eu estou certo, automaticamente eu estou agindo no espírito sectário, de seita, não no espírito da reforma, não no espírito do protestantismo. Nesse sentido, veja, nós temos nos dias de hoje um clamor fundamentalista nos nossos arraiais reformados, que vão completamente no caminho contrário do espírito dos reformadores, completamente. Essa busca alucinada pela pureza da ortodoxia, pela verdade. Isso é um horror. Isso é um horror. O lema dos reformados é: Cristo nos une, e que o nos une é muito maior do que aquilo que quer nos separar. Outro lema reformado: igreja reformada, sempre reformando. Esse é o espírito da reforma protestante. Não é um espírito de seita, é um espírito de comunhão. Também não é um espírito de ecumenismo, não, é um espírito de comunhão, congraçamento, de compartilhamento. Muito bem, nós vamos falar hoje sobre João Calvino, mas só relembrando, né, nosso último ponto da semana passada foi sobre Zwinglio, a reforma zwingliana na Suíça. Nós estamos falando aqui da reforma magisterial ou magistral. Zwinglio, ele deu um passo de radicalismo perigoso, mas nós não podemos chamá-lo ainda de um reformador radical. Ele era um reformador magisterial. Por quê? Porque ele recorria ao magistrado para fazer mudanças na sociedade. E aqui a igreja e o Estado ainda respiravam o mesmo ar. Apesar de não ser a igreja a dona das terras, e a igreja quem faz as leis e quem cumpre as leis, para você ter uma ideia, por exemplo, por que quando nós vamos num cartório e registramos alguma coisa, isso é preciso ser feito, nós dizemos que aquilo tem fé pública? Fé. Porque quem registrava as terras era a igreja. Era a fé que dizia quem tinha o que e quando. Quando isso começou a ser diminuído, quando isso começou quando o Estado começou a desenvolver o papel do Estado e a igreja o papel da igreja, as coisas começaram a mudar, mas aqui ainda não existia o Estado laico. O Estado laico é algo que veio só com o iluminismo. Só depois, só um pouco depois. Que, diga-se de passagem, deve existir sempre, hein? Eu tenho ouvido crentes dizendo que anseiam por um Estado teocrático. Mais uma vez, nós estamos falando sobre o espírito reformado. Poucos absurdos são maiores do que alguém dizer uma coisa como essa, tá? O desejo de um Estado teocrático. Isso é absurdo. Isso nunca mais pode existir, para o bem da humanidade. Nos momentos em que isso existiu, a igreja se perdeu completamente. E esse anseio de um Estado teocrático é apenas um anseio pelo poder e pelo domínio. Só isso. Aqui a gente não tinha um Estado teocrático, mas a igreja e o Estado ainda estavam um pouco amarrados. Os lugares, os reinos em que o protestantismo crescia
e se tornou amigo do Estado rapidamente. Veja, rapidamente. No início se uniram para combater o catolicismo. Parecia algo muito bom, muito nobre. Mas o fato é que, quando morria um príncipe, quem é que me garantia que o próximo príncipe não seria católico? E por que o príncipe católico não teria os mesmos direitos de perseguir que o príncipe protestante teve? Então, aqui nós tivemos uma alternância entre estados católicos e protestantes e constantes guerras entre reinos católicos e protestantes. E também guerra civil entre católicos e protestantes. Nós estamos falando aqui de uns 50 anos depois da Reforma. Zwinglio foi o primeiro a ir por esse caminho triste. Veja, eu não sirvo nem para engraxar a bota do Zwinglio, tá? Não estou criticando. Mas Zwinglio, ele foi altamente influenciado por seu amigo Erasmo de Roterdã, um humanista, e ele incentivou, já na Suíça, 5 dos 11 cantões eram protestantes, então nós tínhamos 5 cantões protestantes e 6 católicos. Começou o conflito, guerra civil, guerra entre os cantões. Zwinglio recorreu ao magistrado para unir os cantões protestantes e fazer guerra contra os cantões católicos, por diversas razões, tá? E foi para a guerra, Zwinglio foi para a guerra como capelão do exército. Morreu no campo de batalha. Morreu no campo de batalha, esquartejaram o seu corpo em 6 pedaços, mandaram um pedaço para cada cantão católico e puseram fogo em praça pública, né? Então, conforme as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro, guarda a espada, porque quem quiser viver pela espada, na verdade, vai perecer pela espada. Bom, guarda essa informação. Zwinglio tinha contato direto com Erasmo de Roterdã. Nesse mesmo período apareceu um reformador na França, chamado João Calvino. Veja, nós, presbiterianos do Brasil, somos calvinistas. Assim nós nos chamamos, assim nós denominamos a nossa teologia. Por quê? Porque não é exatamente a mesma coisa isso, ser presbiteriano e ser calvinista. Porque presbiterianismo é uma forma de governo da igreja. A nossa igreja não é episcopal, por exemplo. A nossa igreja é presbiteriana. Então, a nossa igreja elege os seus líderes. Ela escolhe os seus presbíteros. Ela vota. Ela elege presbíteros regentes e docentes. O pastor ordenado é um presbítero docente. O presbítero eleito pela igreja é um presbítero regente. E a igreja também escolhe os seus diáconos, vota, elege os seus oficiais. Sociedades internas funcionam também democraticamente. Há diretorias eleitas pelo próprio povo da igreja. Então, ser presbiteriano, dizer isso, significa que o nosso sistema de governo é presbiteriano, é democrático. E dizer que é calvinista, aí sim, está relacionado com a nossa teologia. A nossa teologia reformada é calvinista.
pastor presbiteriano, quando vai ser ordenado, ele não pode escolher outra teologia. O pastor presbiteriano, ele é calvinista. Uma igreja batista, por exemplo, o pastor pode escolher a sua teologia. Um pastor batista pode ser arminiano, pode ser calvinista de 4 pontos, pode ser pentecostal. Vai da igreja. Se a igreja se adequa, se encaixa, o pastor está lá. O pastor está lá. O pastor presbiteriano não. Todo pastor presbiteriano é calvinista, ou pelo menos deveria ser, né? Ou pelo menos deveria ser. Bom, João Calvino nasceu em Nyon, na França, em 1509. Foi sacerdote, estudou teologia e direito. Tinha sob sua responsabilidade uma capela. Converteu-se ao protestantismo em 1533. Então veja que Lutero já estava trabalhando há pouco mais de uma década. E Calvino então se converte, lendo os escritos de Lutero. De fato, eles nunca se encontraram pessoalmente, apesar de terem sido os 2 maiores reformadores do seu tempo. Eu já li em alguns lugares que, na verdade, eles não se entendiam muito bem. Não sei como que isso funcionaria se eles nunca se encontraram pessoalmente, mas pode ser que Lutero criticasse Calvino, Calvino criticasse Lutero, né? Pode ser. Fato é que Calvino mandou 2 cartas para Lutero. Eles se corresponderam assim por cartas 2 vezes. E nas 2 vezes que Calvino escreveu para Lutero, ele começou sua carta assim: meu pai. Meu pai. Então havia um respeito e um carinho muito grande entre os dois, na minha opinião. Mesmo que discordassem, por exemplo, na Santa Ceia, que era algo muitíssimo importante naquele tempo. Nós falamos no desenvolvimento do sacramento, no pensamento dos reformadores, e falamos que a igreja vigente recorria à transubstanciação, a hóstia e o vinho se transformavam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Lutero desenvolveu a doutrina para a consubstanciação. A hóstia e o vinho não se transformavam literalmente, mas se transformavam também no corpo e no sangue de Jesus. Ele usava o exemplo de um púlpito. Olha, o púlpito é de madeira, mas ele é púlpito, ele não é uma árvore. Ele é de madeira. Continua sendo de madeira, mas ele não é mais árvore, agora ele é púlpito. Então, o pão não deixa de ser pão, o vinho não deixa de ser vinho, mas também é o corpo de Cristo agora. Agora nós não olhamos mais como um mero pão, agora nós olhamos como corpo. Isso é luterano, até hoje. Zwinglio desenvolveu uma outra doutrina, que ele chamou de memorial. Tem nada disso. O pão e o vinho são apenas símbolos. É pão, só pão. É vinho, é só vinho. E como Cristo disse, fazer isso em memória de mim, nós somente relembramos. Então, isso é um símbolo. Calvino desenvolveu a doutrina da Santa Ceia, que é usada por todas as igrejas cristãs evangélicas do mundo, praticamente, hoje. Que é a presença real. E essa é a nossa doutrina da Santa Ceia. O pão é pão, não deixa de ser pão. O vinho é vinho, não deixa de ser vinho. Mas a presença de Cristo na ceia é real, é concreta. Ela fortalece de fato, sara, cura e restaura de fato. A presença é real. O elemento é simbólico, mas a presença é real. Muito bem. Em 1536, e aqui eu acho extraordinário, né, pensar em como esses irmãos eram produtivos. Né? Apenas 3 anos depois que havia se convertido ao protestantismo, Calvino já havia
terminado o seu trabalho, né? Em 1536, ele terminou os Institutas da religião cristã, né? 4 volumes aqui. Olha o trabalho que o homem fez em 3 anos, né? Faz 21 anos que eu estou em tempo integral, né? Que vergonha, né? Que vergonha, né? Mas está aqui, né? Essa aqui é a nossa doutrina, tá? Veja bem, esse aqui é o trabalho de teologia sistemática que nós adotamos como a nossa teologia reformada, tá? As Institutas. Qual é o erro crasso que se comete? Algumas pessoas olham para os 5 pontos do calvinismo, têm um entendimento distorcido deles e acham que aquilo é calvinismo. Irmãos, ninguém pode falar nada, nem bem nem mal, da doutrina reformada calvinista sem ler isso daqui. Tá? Qualquer pessoa que critique a doutrina reformada calvinista e nem sabe que existe isso daqui, porque as pessoas nem sabem que isso daqui existe. Tá? Está sendo injusto e maldoso. Está sendo injusto e maldoso. Muito bem, então ele produziu o seu trabalho, a sua sistemática, e ela se tornou a doutrina da Igreja Reformada, principalmente na cidade de Genebra e regiões. Genebra era um reino naquele período, naquele tempo. E Calvino foi convidado por um amigo chegado, Guilherme Farel, para passar por Genebra e deixar a sua marca. Ele aceitou o convite e foi. Começou uma revolução em Genebra. Agora veja, um outro lema da reforma, maravilhoso. Ao lado de cada igreja, uma escola. Num período onde o camponês não tinha direito a mais nada, a não ser morrer de tanto trabalhar, a igreja reformada ensinava as crianças a ler, acolhia as famílias nas igrejas, os tornava conscientes da política de sua época. Outra coisa que eu já ouvi crente dizendo: crente não pode falar sobre política. Nada menos reformado, nada menos protestante do que isso também. A alegria do governante perverso é essa: não falem sobre política. A alegria. A maior alegria do governante corrupto é essa, não, que as pessoas falem, não vamos discutir política. Essa é a maior alegria do mau governante, que as pessoas permaneçam alienadas, que as pessoas sejam levadas por diversos enganos. A forma de conversar sobre isso é importante, a ótica, a cosmovisão. Por isso Calvino iniciou um tema que permanece no mundo de hoje sendo muito importante, que inclusive é estudado. Se você for fazer, por exemplo, um curso no Mackenzie, no seu primeiro ano, você vai ter de estudar uma matéria que se chama Cosmovisão Reformada. Foi isso o que começou a acontecer, que a visão de mundo, pela ótica da reforma. E o que isso significa? Significa olhar com os óculos da Escritura, da Palavra de Deus. Olhar para o mundo com os óculos da Escritura Sagrada. Isso transformou a cidade completamente. Educação e desalienação transformou completamente a cidade. Se tornou um modelo no mundo de um lugar onde havia justiça.
e boa moral. Bom, isso não foi sem luta, claro, né? O próprio Calvino foi expulso da cidade pelos governantes, quando as coisas começaram a mudar, a se transformar. Tanto Calvino quanto Guilherme de Farel foram expulsos de Genebra. Nesse período, Calvino ficou na Inglaterra e depois foi acolhido no reino de Navarra pela rainha Margarida, princesa Margarida de Navarra. Ficou escondido lá, até que pudesse voltar para Genebra. Porque uma vez que foi construído esse espírito reformista, esse pensamento crítico, uma vez que o povo sabia ler, estava educado, não aceitava mais os desmandos, as opressões e as corrupções, os governantes não puderam fazer mais nada. E quando, depois de muita luta, as coisas em Genebra melhoraram, Calvino voltou. Calvino e Farel também. Bom, algumas pessoas dizem que Calvino foi prefeito de Genebra, alguma coisa assim, né? Isso é mentira, nunca foi. Tá? Calvino nunca ocupou nenhum cargo político em Genebra. Talvez tenha feito, sim, parte de um conselho, como um representante eclesiástico. Um conselho em que você tinha pessoas de diversas áreas de influência, e ele, representando a igreja reformada, tenha feito parte desse conselho. Mas nem isso é certo. Isso é provável. Bom, as igrejas... Oi, Cecília, pois não, querida? Eles trabalharam lá na educação, lá na raiz, né? Para ter essa mudança, né? Na sociedade, lá no... Com certeza, Cecília, querida. Sem educação como um primor, né, como ideia primeira, como prioridade, nenhuma sociedade muda, nenhuma. A própria igreja, quando quis o poder e se tornou uma tirana, o caminho dela foi esse, foi o emburrecimento do povo e o esclarecimento apenas do clero. E isso é uma tática muito comum de todo governo totalitarista, né? De todo comportamento autoritário de qualquer líder. É menosprezar a educação. Não, você não precisa ler a Bíblia, pode deixar que eu interpreto ela para você. Você não precisa saber a Bíblia, pode deixar que nós somos a agência autorizada para interpretar a Bíblia para você. Não, você não precisa estudar a Bíblia, quem estuda a Bíblia está indo contra o Espírito Santo. Claro que existe hoje, existe muito, porque isso é conveniente, porque assim você tem pessoas alienadas que nunca vão poder protestar contra abusos. Então a educação, o estudo, a desalienação sempre foi uma linha nossa. Agora essa linha ela é muito tênue. A gente está falando aqui da reforma magisterial, né? Nós somos desse viés da reforma. Entre isso e uma revolução, a linha é bem estreita, né? Bem estreita. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Sermos bastante comedidos, investir no que nos cabe e deixar com o magistrado o que não pertence a nós, né? Quer tomar as rédeas do poder, né? E a igreja não deve almejar poder, não deve, nunca, em hipótese nenhuma, né? Bom, onde o calvinismo se instalou com mais profundidade? Havia um padre escocês chamado John Knox, e era também um homem bastante enérgico, era um homem, era como um Pedro escocês, né?
um Pedro escocês. Esse homem, ele fazia algumas orações. Por exemplo, ouviam a sua voz em alguns lugares da Escócia, né, em oração dizendo: dá-me a Escócia ou morrerei. Um homem que tinha uma reputação ilibada, na moral, um homem que era um pregador extraordinário, um ótimo pregador, chamado John Knox. John Knox foi o fundador da igreja presbiteriana no mundo, né, na Escócia. Foi aluno de Calvino. Antes de encontrar Calvino e se tornar seu aluno, John Knox precisou fugir da Escócia. Houve na Escócia uma sequência de rainhas Marias, e algumas delas bastante enérgicas contra os protestantes. Matava mesmo os protestantes, né? Matava mesmo. E a Escócia teve guerra civil. John Knox, ele não se furtava aos perigos, viu? Ele gostava da espada também. Ele se envolveu em diversos complôs contra governantes católicos e coisas assim. Ele era um homem difícil, de difícil trato. Bom, mas era um homem de Deus. Precisou fugir para a Inglaterra, ficou um tempo entre os puritanos, né, um grupo da igreja anglicana, ainda um protótipo, né, dos puritanos. Por questões litúrgicas, não se adaptou, foi embora para a Suíça, chegou em Genebra, encontrou Calvino e ali estudou com o seu mestre, voltou para a Escócia depois e transformou o país, né, transformou o reino da Escócia. Já na sua volta, as coisas estavam um pouco melhores. Melhorou tanto que, no final das contas, ele acabou casando com uma parente da rainha Mary Stuart, né, segunda esposa do John Knox. Se não me engano, o nome dela era Margarida. E ela era Stuart, ela era parente de uma das Marias que perseguiam os protestantes, né? Bom, também os puritanos na Inglaterra, que foram um grupo dissidente da igreja anglicana, reformaram a liturgia, a pregação, a doutrina, e adotaram a doutrina calvinista. Veja, quando a gente fala sobre presbiterianos e puritanos, nós não estamos falando exatamente da mesma cultura religiosa e eclesiástica, tá bom? Não eram exatamente a mesma coisa. Hoje em dia tem muito presbiteriano que quer se identificar como puritano, né? Hoje em dia tem muito presbiteriano que ama o puritanismo, né? Aquele radicalismo. E por que os presbiterianos e os puritanos, eles são diferentes? E são diferentes, tá? Desde a sua origem. A igreja presbiteriana sempre foi uma igreja aberta e acolhedora, tá? Essa igreja que Calvino começou e que John Knox, na Escócia, deu um nome a ela. Os puritanos não. Os puritanos, eles são muito fechados e moralistas, tá? O puritano está sempre com o dedo em riste, né? Você, né? Você. E os presbiterianos sempre foram mais do nós, né? Os presbiterianos sempre foram mais do nós do que do você, né? Mas, infelizmente, esse puritanismo que entra na igreja presbiteriana está lá, né? Hoje em dia tem lá o pastor presbiteriano, né? Com o dedão lá, né? Que pena, viu? É uma negação da sua própria identidade. Os huguenotes, que foram os reformados franceses, também muito fiéis,
consagrados. E qual foi o erro deles? O erro deles foi se isolarem demais. Nós temos um episódio que todos nós estudamos aqui, inclusive na história secular, né? Todo mundo aqui estudou o massacre do dia de São Bartolomeu na escola, né? A matança que os huguenotes sofreram, o massacre de São Bartolomeu, guerra civil de protestantes contra católicos, né? Veja, os huguenotes eram calvinistas, e inclusive a primeira presença protestante no Brasil foi o huguenote, Villegagnon, no Nordeste, né? No Recife, e foi expulso, né? Os franceses foram expulsos, bem como os holandeses, né? Os reformados holandeses, que também adotaram a doutrina calvinista. Num determinado momento das grandes navegações do período das conquistas, e veja, a gente está bem nesse período, né? Século XVI. As coisas se confundiam um pouco. Os holandeses, eles eram grandes conquistadores, terríveis conquistadores. Os holandeses tinham, no século XVI, a fama de serem perversos. Bom, a gente sabe que toda a trama de navios negreiros, toda essa teia, né, foi pensada e realizada por holandeses. Então, os holandeses chegavam, veja, a gente pode se perguntar, né? Mas como é que pode alguém dizer que é cristão e reformado e usar desse tipo de expediente? Traficar escravos. Pois é. Como eu disse, a gente vive no nosso tempo, na nossa cultura. Não estou querendo explicar nada, até porque isso é odioso e eu seria o primeiro a dar minha vida contra esse tipo de absurdo, se eu vivesse naquele tempo, tenho certeza. Mas nem todo mundo que diz que é cristão realmente é cristão, né? Só porque alguém carrega uma doutrina, não significa que seja de fato cristão e que aquela doutrina tenha de fato lhe transformado. Bom, essas igrejas aqui foram as que abraçaram o calvinismo de forma profunda. Veja que pelo menos os presbiterianos e os puritanos participaram de todo o processo de colonização da América do Norte, através dos ingleses, né? Então, nós temos colônias inteiras de puritanos na América do Norte, nós temos colônias inteiras de escoceses e irlandeses na América do Norte. E nós temos também outros colonizadores, por exemplo, Quakers, mas esses eram radicais, não magisteriais, né? A gente vai ver isso depois. Tudo isso é importante para pensar na nossa igreja brasileira, que surgiu através de um missionário presbiteriano, calvinista, né? Simonton. Como é que o presbiterianismo chegou aqui no Brasil? Chegou nos mesmos moldes da igreja presbiteriana do mundo. ênfase na educação, no acolhimento, nas liberdades, né? Liberdades. Os presbiterianos sempre foram conhecidos por defender as liberdades. Por exemplo, em Genebra, nós tivemos algo inédito acontecendo na Reforma, que foi o protagonismo das mulheres. Tarefas pastorais ficavam ao encargo de mulheres. Não havia ordenação feminina na igreja de Genebra. Não havia. Mas as mulheres tinham espaço na igreja.
Por exemplo, Marie Dantier, escritora, teóloga, pregadora. Escreveu uma carta à princesa Margarida de Navarra, pedindo que as mulheres tivessem voz sobre os assuntos eclesiásticos, que as mulheres fossem ouvidas também na matéria da religião. O que Marie Dantier pleiteava? Voz. Ela não pedia ordenação feminina, não dizia que queria ser pastora, nada disso. Quem me conhece sabe que pessoalmente eu sou a favor da ordenação feminina. Mas não levanto bandeira e não fico falando sobre isso, porque a nossa igreja não é a favor, né? Então, enquanto for presbiteriano, eu tenho que dançar conforme a música, né? Mas não levanto bandeira, não faço propaganda, nada, mas sou a favor. Tá? Porque vejo, essa é importante. Bom, Marie Dantier escreveu para a rainha de Navarra, para a princesa de Navarra, dizendo, olha, a mulher precisa ter voz na igreja. Participar das decisões na igreja. E ela disse, olha, meninas e meninos começam a fazer classe de catecúmenos, aprendem a sã doutrina, estão servindo na igreja. Quando chegam na juventude, têm os seus ofícios e estão servindo a igreja com as suas vocações. Aí quando se tornam adultos, o homem pode participar das decisões da igreja, como um presbítero, um diácono, e a mulher fica de fora, não pode mais. Claro, claro. E é isso que a gente vai ver aqui, dona Olinda, como isso aconteceu. E faz, lógico, e muito. Quem é pastor presbiteriano sabe como a SAF é maravilhosa e importante, não tem nem... Né? Ela pleiteava, por exemplo, que nas decisões do rumo da igreja, as mulheres tivessem voz, fossem ouvidas. Né? Pode falar, dona Olinda, pode falar. Estou repetindo aquilo. A mulher, ela é uma parte muito importante da igreja. E ontem mesmo nós ouvimos alguma coisa, né, sobre como a mulher se levantou para ela fazer parte de uma SAF. A necessidade que a igreja tem de um cuidado todo especial que a mulher sabe fazer. Que só a né? mulher sabe. Só a mulher sabe. Não deixando o homem de lado, né? Mas a mulher... ela foi usada na igreja, e ela é usada na igreja para isso, para o trabalho, para ajudar, em todos os sentidos. Né? Com certeza. Então, é isso que eu queria falar. Obrigado, dona Olinda, obrigado. Então, veja só, essas tarefas, escrever, pregar, fazer teologia, eram tarefas que só os homens faziam. Marie Dantier passou a fazer, na igreja de Genebra. E Delette de Bury, que era a esposa de Calvino, ela, na igreja de Genebra, assumiu a visitação e o cuidado de enfermos. Isso também é uma tarefa pastoral. Também é uma tarefa pastoral. E a própria Marguerite de Navarra, né? Ela se dedicou ao cuidado dos pobres, a essa assistência aos pobres, que até então era da junta diaconal, né? Só dos diáconos. Mas a princesa Margarida de Navarra, ela foi chamada de a primeira ministra dos pobres. Olha que coisa linda. E a filha dela, né, a Jeanne d'Albret, que se tornou rainha, ela ficou conhecida como a rainha pacificadora, porque ela conseguiu acabar com a guerra civil entre católicos e protestantes. Mulheres
servindo a igreja. Então, Genebra, a igreja calvinista, uma igreja que acolhia as mulheres, que amava as mulheres, que abria espaço para as mulheres. Os pastores sabiam que precisavam das mulheres nas tarefas pastorais. Nas tarefas pastorais. Sabiam que precisavam da ajuda, da contribuição das mulheres, né? E nesse monumento muito bonito que está em Genebra, que é chamado de o Muro da Reforma, né? Na homenagem para os maiores púlpitos da Reforma, né, nós temos ali o nome de Marie Dentier. Que bonito, né? Que coisa linda. Que coisa linda. A igreja reformada calvinista lembrando desse trabalho maravilhoso que as mulheres sempre fizeram na igreja e precisam continuar fazendo, né? E isso nos faz refletir um pouco. Por exemplo, sobre uma deliberação mais que absurda que veio do nosso Supremo Concílio de 2022, né? Um documento proibindo as mulheres de pregarem nos púlpitos das igrejas presbiterianas. Que coisa absurda. Que coisa terrível, né? Mais uma vez, aí está aí a história gravada em pedras. Uma igreja que assina um documento proibindo a mulher de falar no púlpito, uma igreja que se diz calvinista, ela está negando sua identidade. Negando sua identidade. Está indo contra os princípios que a construíram. Depois a gente não sabe porquê, né? É uma igreja pequena. Pequena. Sim. O presidente do nosso Supremo Conselho, que não tenho nada contra ele, subiu no púlpito num congresso aí recentemente para agradecer a Deus, porque a Igreja Presbiteriana do Brasil estava com 1 milhão de membros. Naquele ano conseguiu chegar a 1 milhão de membros, né? Aí depois dele subiu o nosso querido missionário Ronaldo Lidório, tomou a palavra, né? Era um congresso missionário, e ele disse assim: e eu queria fazer uma outra oração, agora uma oração pedindo perdão a Deus, porque uma igreja que chegou aqui em 1859, não é possível que até hoje tenha só 1 milhão de membros. Qualquer Assembleia de Deus tem muito mais que 1 milhão de membros aí. Qualquer uma dos ministérios, né? Da Assembleia, por exemplo, que é uma igreja irmã nossa, tem muito mais de 1 milhão de membros, né? Não é motivo de orgulho, não, gente. Tá? Fazer o que a gente faz com as nossas irmãs. No Brasil todo. Foi em Cuiabá. Então, tratar as nossas irmãs como nós tratamos, e é uma vergonha para mim, eu me sinto envergonhado. Tá? E outra coisa, esse clima, né, que hoje também está fazendo parte dos nossos concílios, né, política eclesiástica, eu não me envolvo com isso, não gosto disso, mas esse espírito sectarista, fundamentalista, né, vai contra a nossa identidade reformada. Vai contra. A gente que é calvinista não é assim. Não é assim. Tá? Bom, para a gente encerrar aqui.
Uma crise que as pessoas têm com o calvinismo é a questão da predestinação, né? Difícil de aceitar isso daí, né? É muito difícil. Bom, a gente precisa fazer um caminho contrário aqui da doutrina. A doutrina da predestinação, ela não é sequer um carro-chefe da doutrina calvinista. E Calvino não se dedica muito a falar sobre isso, porque isso é muito simples, tá? Muito simples. O próprio Agostinho de Hipona desenvolveu essa doutrina no século IV. Em 1500 e pouco aqui, já fazia mais de 1100 anos que isso existia, né? Mas simplicidade, olha, fazendo o caminho contrário da doutrina. Dentro desse guarda-chuva das prioridades das doutrinas, a predestinação é a penúltima nessa linha. Tá? Penúltima. A primeira é a simplicidade do culto e da vida. A gente não precisa complicar as coisas. A gente não precisa complicar as coisas. Deus não espera de nós complicações. Deus pede de nós simplicidade. O profeta Oséias, o que é que Deus requer de ti, homem, e que é o que Ele pede de ti? Alguma coisa muito complicada? Que ames a justiça, pratiques a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Humildade, simplicidade. Andar humildemente com o seu Deus é culto e vida. Pois não, Marquinhos? Eu estava falando com o Haroldo, que o senhor acabou de falar aí, né? Eu trabalho com as pessoas e um colega falando sobre... Ele não é evangélico, mas ele lê muito a Bíblia, conhece muito a Bíblia. E tem um programa que eu não sei, mas ele assiste, que tem uma discussão entre calvinista e arminiano. Então ele fala muito comigo sobre Bíblia, né? E ele é bem assim aberto a isso, mas ele conhece muito a Bíblia. Então eu vou debater com ele, ele sabe muitos textos. E aí falando sobre isso, né, sobre as questões de salvação, a ideia do calvinista, do arminiano, eu falei, e aí às vezes ele brinca, ele fala assim, na sala aqui o único que é salvo é o Marco. Eu falo, não, mas não é por mérito meu, é por Jesus Cristo. A mensagem da salvação é muito simples. Né? O João 3,16, né? Você aceitar Jesus como seu salvador. Você não vai ser salvo pelo teu mérito, pelo teu esforço. Então as pessoas às vezes complicam, né? Às vezes até nós mesmos às vezes complicamos, né? Às vezes ao estudar, ao aprofundar, sou arminiano, sou calvinista, mas na verdade a mensagem é simples, né? Sim. É aceite ou tenha Jesus no teu coração como seu salvador, né? Deus amou o mundo de tal maneira, né? E eu falei esse versículo, qualquer um aqui pode ser salvo. O ladrão da cruz foi salvo no último minuto. Sim. Então a salvação ela é muito simples, né? A mensagem da salvação, né? Sim, exatamente. Essa simplicidade é o resultado do pensamento, né? Sobre salvação calvinista. É o fruto. É simples. Não é complicado. É acessível a todos. Tem de vir, essa segurança tem de passar pela doutrina bíblica da predestinação. Senão nós nunca nos sentiremos seguros quanto a isso. Porque se depende de mim, ora, como eu sou? Como é o homem? O homem, ele tem quantas certezas de quantas coisas na sua vida? O homem é inconstante, o homem, se a salvação se ganha, se perde, se eu ganho, se eu perco, como é que eu vou saber hoje, se não a perdi agora há pouco, e que farei para achá-la daqui a pouco? Isso traz uma tortura espiritual, emocional para o ser humano. É claro que Deus escolheu para si um povo. É claro que Deus elegeu para si um povo. E isso simplifica tudo na nossa vida. Deus separou para si um povo, desde antes da fundação do mundo. Veja, o cenário é o seguinte: não são todas as pessoas, a humanidade como um todo, que está indo para o céu, e Deus está barrando as pessoas de entrar no céu. Para muitas mentes isso é predestinação. Olha, mas as pessoas querem entrar no céu e Deus não permite, porque Ele só permite que entre os seus predestinados. Esse não é o quadro correto. A imagem correta é que a humanidade toda está indo para o inferno. Isso é bíblico. Isso é bíblico.
que a humanidade pecadora está indo para o inferno. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Predestinação é pelo contrário, é a mão de Deus tirando pessoas do inferno, tirando os seus. Como? Ora, quem está morto não pode cooperar nem contribuir com a sua salvação. Por isso a salvação é pela graça. E antes da predestinação vem a salvação pela graça. Ninguém vai entender predestinação sem antes entender que a salvação é pela graça. Porque essa é a lógica da doutrina. Então a pessoa que acha que pode contribuir com a sua salvação, a pessoa que acha que tem que fazer alguma coisa para ser salva. A Ana Paula tem uma amiga muito querida, amiga minha também, mas essa moça um dia estava desesperada, porque se ela morresse, ela ia para o inferno, porque ela estava brigada com uma irmã dela lá. Eu briguei com a minha irmã, então se eu morrer hoje eu vou para o inferno. O que é isso? Que vida é essa, gente? Que tipo de cristianismo é esse? Quando alguém entende que é salvo pela graça, não por si, não pelo seu mérito, né? Quando o ser humano entende que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não tem nada a ver com as suas obras, com a obra de ninguém, para que ninguém se glorie, né? Efésios 2:8. Tudo começa a fazer mais sentido. Agora, de onde vem essa compreensão? Das Escrituras. Das Escrituras. Quem lê as Escrituras, lê Efésios 2:8, e lê toda a Escritura, e vê que a salvação é pela graça, e vê que Deus separou para si um povo. Agora, quem faz parte desse povo? Não sei. É impossível o homem saber quem são os que fazem parte desse povo. Então, por isso, ele precisa evangelizar todos. Precisa evangelizar toda criatura. Precisa ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Porque o homem não sabe quem são os que o Senhor escolheu para si ou não. E os que o Senhor não escolheu para si, muito menos eu tenho que me preocupar com isso. Isso não é problema meu. Eu não interfiro em nada nisso. Nada. Não posso fazer nada sobre isso. Isso pertence a Deus. É o que a Escritura diz. Então a centralidade da Escritura vem ainda antes da salvação pela graça. Porque quem ensina a salvação pela graça é a Escritura. Até que a gente chega no carro-chefe da doutrina calvinista. Na linha central, que é a soberania de Deus. Se Deus não sabe os que vão entrar no seu céu, então nós não estamos falando sobre um Deus soberano, sobre um Deus totalmente soberano. Se Deus não sabe todos os que vão entrar no seu céu, então nós estamos falando de um Deus parcialmente soberano, ou de um Deus que é pego de surpresa. De um Deus que vai estar na porta do seu reino, e quando ver uma pessoa lá vai dizer: nossa, que surpresa você por aqui, hein? Não imaginava. Quando foi que você tomou essa decisão que eu não fiquei sabendo? Então percebem o absurdo? Mas a gente precisa chegar até o topo da doutrina. É muito fácil a gente criticar a doutrina dos outros, né? É muito fácil eu, como calvinista, criticar uma doutrina pentecostal arminiana. E mais fácil ainda, um pentecostal e arminiano criticar um calvinista, né? Então a gente precisa abandonar essas besteiras, deixar isso para lá. Tudo isso não passa de baboseira. Essas disputas
Isso é besteira. Isso é ciumeira, tá? É ciúme. Nada disso é relevante para o reino de Deus. Nada disso é edificante. Tá? Muito pelo contrário, só atrapalha. Mais atrapalha do que ajuda. A gente tem que se concentrar no que nos cabe. Jesus Cristo. Eu entendo assim. Eu creio num Deus totalmente soberano. Eu creio num Deus totalmente soberano. Não creio num Deus que vai ser pego de surpresa por pessoas que vão entrar no céu e Ele não sabia que aquelas pessoas estavam lá. Ou eu creio num Deus totalmente soberano, ou eu não creio que Deus é soberano. É simples assim. E se Deus não é soberano na minha vida, quem é então? Eu mesmo. E aí nós temos o antropocentrismo, que nós vamos ver na semana que vem, nas propostas formuladas por um teólogo reformado, protestante holandês, chamado Jacobus Arminius, que perdeu a visão de um Deus soberano. E influenciado pelos escritos humanistas de Erasmo e Zwinglio, lembra? Nós falamos agora há pouco, né? De Erasmo e Zwinglio, esse é um ponto importante. Quando o homem vai se colocando no centro das coisas, o homem vai se tornando o seu soberano, ele tem tarefas, ele precisa fazer coisas, ele tem que contribuir, ele tem o poder de decidir, porque se o homem é soberano, se o homem está no centro. O problema é que o reino eterno não é o do homem, é o de Deus. Então, na semana que vem, nós vamos ver a condensação da doutrina calvinista. Olha, veja bem, como nós estávamos dizendo, você quer conhecer a doutrina calvinista? Eu tenho certeza que você vai ficar completamente descansado e vai ler a Bíblia com uma ótica completamente nova e renovadora. Leia as Institutas. Leia as Institutas. Conheça a nossa sistemática. E na semana que vem nós vamos falar sobre os 5 pontos do calvinismo. 5 pontos do calvinismo que não foram elaborados por Calvino. Tá? Calvino já estava aqui há bastante tempo morto, né, em 1618 e 19, quando nós tivemos o sínodo de Dort, na Holanda, em que esses 5 pontos foram concatenados como uma resposta a esse documento que o Jacobus Arminius apresentou ao parlamento holandês. Sim, porque para você começar uma igreja na Holanda, lá no século XVII, você precisava de autorização do parlamento. Ainda a gente tinha um pouco entrelaçado, Estado e igreja. Isso precisava ser rompido de uma vez por todas, né? Ainda não estava. Seria no futuro, né? Com o iluminismo e com a Revolução Francesa. Mas aqui ainda era necessário pedir uma autorização especial ao parlamento holandês para começar uma igreja. E o Jacobus Arminius queria começar uma igreja, então ele entregou no parlamento holandês um documento em que ele defendia o seguinte: a preservação da moral, ou seja, o homem, há partes no homem, coisas boas, há coisas boas no homem. O homem não está totalmente depravado. O esforço humano, não, o homem tem que contribuir, tem que cooperar com a sua salvação. Tem a parte do homem. A expiação global, não, Cristo morreu por todos. A Bíblia diz, e é verdade. Nós vamos ver isso na semana que vem. O livre-arbítrio,
O homem é responsável pelas suas escolhas, ele pode escolher. E a salvação se perde. Se o homem falhar, ele perde a sua salvação. Foi isso que o Arminius entregou no parlamento holandês. E depois de analisar, né, por 2 anos, 1618 e 1619, depois de debater muito, a resposta a esses 5 pontos do arminianismo foram os 5 pontos do calvinismo, que nós vamos ver na semana que vem, que é uma síntese da doutrina calvinista, não é toda a doutrina calvinista e nem um aprofundamento dela. Então, quem olha para os 5 pontos do calvinismo e acha que aquilo ali é doutrina calvinista, está enganado, né? É muito mais do que isso. Aquilo é só uma foto. Tá? É como se você tirasse uma foto do pôr do sol no mar e começasse a criticar o mar e o pôr do sol. Quando, na verdade, quando você está com o pé na areia, ouvindo o barulho do mar e recebendo, né, o calor do sol se pondo no seu rosto, tudo é muito diferente. Então, quem olha para os 5 pontos do calvinismo e critica a doutrina reformada calvinista, está criticando uma foto. Nunca esteve lá. Nunca esteve lá. Cecília, por favor. Não, é só para me dar uma... eu falo assim, né? Deus, como a gente crê no Deus soberano e tal, é Ele que comanda tudo. E assim, eu devo continuar orando, por exemplo, para uma amiga, mesmo sabendo que ela está lá, está cada vez mais longe. Eu devo continuar, porque só Deus sabe se Ele vai chamar, se Ele chamou ela ou não, e pronto. Eu faço a minha parte de continuar. Exatamente, Cecília. Sabe algo muito bonito que está nos evangelhos e que a gente não presta muita atenção? Por exemplo, Mateus diz que na crucificação os ladrões estavam zombando, blasfemando. Fala que os 2 estavam, né? Mateus pegou sua fonte para escrever o Evangelho de Pedro. Onde é que Pedro estava na crucificação? Longe. Tinha negado e tinha ido para longe. Então, de longe, Pedro só ouvia gritos. Só dá para ouvir gritos de longe, né? Em Lucas, o Evangelho fala que um deles foi um ladrão penitente. Na tradição cristã, São Dimas, né? O ladrão penitente. Um deles se arrependeu. Mas como que Lucas sabe disso? Porque Lucas, quando começou a escrever o evangelho dele, diz que fez uma acurada investigação. Então, com certeza Lucas, por exemplo, procurou João, Maria, Maria Madalena. E onde é que estava João, Maria e Maria Madalena? Aos pés da cruz, pertinho. Então, de pertinho, eles perceberam que um ladrão se converteu. Quem estava de longe, não. Então, é muito fácil a gente, de longe, dizer assim, esse não era predestinado. Mas só sabe quem estava bem pertinho, até o fim, né? Até o fim. Porque aquele lá foi aos 45 do segundo tempo, né? E mais os acréscimos, né? E graças a Deus, né? Graças a Deus tem os acréscimos, né? Então, isso está no Evangelho para a gente saber disso. A gente não pode julgar ninguém. Ninguém. Só quem está perto sabe. Semana que vem a gente vai falar sobre os 5 pontos do calvinismo, então. Alguém gostaria de participar, contribuir? Senão nós vamos orar para encerrar.